Hoje a aula é gravação de banda live em estúdio, no caso um quarteto live em estúdio. A gente vai abordar não só o princípio da produção, como também todo o signal flow que um engenheiro de som tem que ter, todos os cuidados. E aí eu gostaria de enumerar com vocês a partir de então, quais seriam as prioridades. Chegou uma banda no seu estúdio, você sabe que você vai gravá-la, quais seriam prioridades, primeiros cuidados? Alguém tem um palpite? Receber bem o músico. Cada um vai ter a sua estratégia, mas de alguma forma é você tentar tecer qualquer tipo de intimidade, criar intimidade com o músico, deixá-lo mais confortável, porque nem todo mundo tem experiência do Lincoln, por exemplo, né? Às vezes são bateristas ou músicos que chegam e eles ficam desconfortáveis, é um ambiente ainda hostil, você tem que apresentar um ambiente de bastante carinho, aconchegá-los mesmo, acomodá-los, de forma que eles se sintam à vontade de exercer a arte. Isso não é fácil não. Se eu for pensar em uma banda de rock and roll que vai gravar, ou um trio de jazz, ou um quarteto de música instrumental brasileira, cada um vai ter um approach do ponto de vista sonoro, técnico, geografia, linha de visão. Então são coisas que vocês têm que se atentar. Mas ao mesmo tempo, quando diz respeito a um quarteto, trio de jazz, tem muita movimentação e interação entre os músicos. Então todo mundo acaba opinando, todo mundo acaba trazendo alguma coisa à tona que vai fazer com que o produtor, pelo menos, seja o fio condutor de trabalhar todo o material para o acontecimento tangível de uma obra. A gente entende qual é o protocolo da hierarquia, que é, no final das contas, precisa ter uma pessoa para organizar as ideias e transformar algo daquele montão de informação. Eu precisava de mais horas de estúdio, não interessa. O produtor musical, ele também é responsável pela parte do orçamento que diz respeito ao disco que ele vai fazer. Então nem todo produtor musical tem o estúdio para ele, ou mesmo ele tem horas infinitas para concluir um fonograma. A gente tem esse intervalo da aula e neste intervalo da aula eu estou na responsabilidade de apresentar para vocês um fonograma pronto. No final das contas, se você tem uma boa conduta e apresenta o que seria nota zero, né, sua obrigação, um bom resultado, é essa boa conduta que vai vender seu trabalho para mais artistas, para mais projetos. Ao mesmo tempo, você já pode pensar qual que seria o melhor cenário para você, porque parte da nossa profissão, é até estranho eu falar isso, eu não sei se eu vou usar as palavras mais certas, mas são palavras que vão caber para você entender rapidamente, didaticamente, que é o poder de manipular o músico para você ajudá-lo em ter o melhor som para ele mesmo. Porque às vezes o músico quer um baixo acústico do lado da bateria, complicadíssimo. Porque o baixo acústico não tem muita emissão e ao mesmo tempo a bateria tem muita emissão. Então vai ter muito vazamento da bateria no baixo acústico e depois vai ser difícil tratar. Mas aí entra um outro critério super importante quando diz respeito à música de improviso. Música que a gente vai improvisar, uma jam, uma coisa que vai acontecer espontaneamente, que é linha de visão. O engenheiro de som que promove boa linha de visão para os instrumentistas, ele vai receber elogios por isso. É uma coisa que os músicos gostam, eles gostam de se interagir. Vão para o B, um olha para o outro, eles sabem onde está. E de repente, se o saxofonista está trancado num lugar onde ninguém consegue ter acesso a ele visual, é mais complicado para você dar os comandos. Uma coisa fundamental nesse contexto que o César está falando é facilitar e muito a comunicação entre as pessoas. O Anés estando aqui, o baixista, talvez eu ia algemar o engenheiro, né? Mas a gente tem que ponderar se vale a pena ou não. Existe uma coisa muito legal de se fazer com guitarristas também, quando a sessão é muito grande e tem um amplificador de guitarra que é barulhento para dedéu. Ou não precisa ser barulhento, mas de todo jeito emite SPL nível médio alto. Que era o quê? Você grava a guitarra registrando em linha o sinal. E depois quando o pessoal vai tomar um cafezinho, decide o take bom, você faz um reamp. O que seria o reamp? Você tira o sinal que já está gravado, e agora com espaço, isso aí você faz em 20, 30 minutos. Você joga o sinal no amplificador, onde agora ele não vai vazar em ninguém mais, e microfona um amplificador de guitarra e colhe esse sinal. Quais são as 3 funções da Direct Box? A primeira coisa que ela faz é pega o sinal de instrument level e joga ele para mic level. Faz esse downgrade para mic level. Por que que ela transforma o sinal de instrument level para mic level? Qual o sentido disso? Para percorrer longas distâncias, porque o mic level é impedância baixa. A 1 km de distância está a house mix. O cabo que teria que vir do baixo do Paul McCartney até a house mix teria que ter 1 km. 1 km de instrument level, o que ia chegar no final do percurso era por causa da quantidade de interferência, por causa da alta impedância. Além disso tudo, a Direct Box transforma o sinal de não balanceado para balanceado,
Porque aí com qualquer interferência, o sinal no final ele é invertido a polaridade e você corta a ação dessa interferência, fazendo com que o sinal mantenha-se íntegro. Parece legal, né? Quais outros cuidados? Headphone, distribuição de headphone. Se você tem apenas sistemas onde você tem que construir a mandada para os músicos, tem várias coisas que você pode fazer. Primeiro é você tentar, numa sessão onde você precisa de duas vias distintas, splitar o estéreo em duas mandadas mono. Isso já ajuda muito. Cezinha, aí, desculpa a pergunta, mas o som tá bem bonito já, né? Aham. O que você vai fazer ainda? Aí que tá. Essa pergunta é excelente. Geralmente a gente escuta muito isso em estúdio, dos músicos preocupados, né? Já que o som tá tão natural e tão bom de ouvir no estúdio, como que isso vai até o final? Vocês têm que lembrar que o que está no estúdio acontece assim porque está no estúdio. Porque os monitores estão preparados para praticamente traduzir de 30 até 20K. Então, quando o músico te dá essa pista, é excelente, porque o que ele quis dizer é que já está natural, os sons já estão orgânicos, Lincoln mesmo falou que o som de prata é bonito, só que existe uma forma de passar essa mesma ideia, esse mesmo contingente sônico para outras mídias. É aí que vocês têm que estar esperto, porque embora esteja lindo aqui, no celular talvez não vai ficar. Então o engenheiro experiente, ele não muda essa textura, esse clima, essa sonoridade criada em estúdio. Ele só adapta ela de forma que ela vai ficar mais padronizada em outros sistemas. Então eles vão continuar tendo essa mesma sensação de som, se você for um engenheiro prudente em mixagem, só que agora você vai traduzir para várias outras plataformas. Eu tenho certeza que quando eu abrir isso no primeiro som de carro, talvez vai ter excesso de 200, 300 Hz. Talvez vai faltar um pouquinho de inteligibilidade nas altas, talvez o saxofone vai ficar rascante por excesso. Então a gente vai continuar com essas mesmas ideias, só que quando você pole isso para a maioria das mídias, faz com que o mesmo som seja traduzido dessa mesma forma em outros lugares. Que esse é o nosso papel. O calcanhar de Aquiles do engenheiro de mix, de master, não é tirar um grande som, é tirar um grande som em todos os lugares.